Olá pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre o livro de Naum, o livro do profeta Naum. Ele recebe o nome, como os outros profetas menores, do profeta que foi o autor desse livro, o autor da profecia. Esse livro ele traz uma profecia contra a cidade de Nínive, contra o povo assírio. Ele é praticamente uma continuação do livro de Jonas. Tá? Naum significa conforto ou consolo e é um nome abreviado, uma palavra abreviada de Neemias. Neemias significa conforto de Javé. E Naum é uma abreviação de Neemias, significa conforto ou consolo. O profeta Naum, nós não sabemos quase nada dele, ele não aparece em outros lugares. A única coisa que é citada é da cidade de Elcós, mas a localização dessa cidade é completamente desconhecida até hoje e não aparece em mais nenhum lugar da Bíblia. A mensagem de castigo contra Nínive, contra o povo assírio, ela provavelmente está datada de 612 a.C., mais ou menos um século depois de Jonas. Nós podemos perceber no livro de Naum que a Nínive está muito fortalecida, está num período de muito poder, e ela então provavelmente está numa época onde ela se recuperou já depois de derrotas que havia sofrido, uma dessas derrotas inclusive em Jerusalém, sob o reinado de Zedequias, quando Deus manda anjos intervir no cerco que a Síria faz a Jerusalém e destrói completamente os exércitos da Síria, que nunca mais voltam a atacar Jerusalém. Então essa data colocaria provavelmente essa profecia de Naum mais ou menos um século depois de Jonas. Então Deus já havia prometido castigar e já havia decretado um juízo sobre Nínive. E Jonas vai e profetiza esse juízo e a cidade toda se arrepende, entra em jejum, se quebranta diante do Senhor e se converte. Deus, então, ele na sua misericórdia, ele suspende o castigo. E mais um século depois, ela volta a cair no pecado, ela volta de novo a se tornar arrogante, cruel, extremamente cruel. Seu poder cresce muito, então Deus vem novamente com o juízo e dessa vez esse juízo se cumpre. Ela estava então num período de um auge de poder, de recuperação militar, de poder financeiro, de poder político, e nesse período de Naum as fronteiras da Síria se estendiam até o Egito. Estava realmente num auge de um poder e de conquista militar e imperial. Deus, ele usa o rei da Babilônia, Nabopolassar, filho de Nabucodonosor, para derrubar Nínive, quando ele executa o castigo, o juízo que foi profetizado por Naum. E Deus então cumpre exatamente como ele havia prometido. Fica muito claro, pela profecia de Naum, a soberania de Deus e que Deus iria vingar todo o pecado, toda a transgressão do povo da Síria e de Nínive. Nós vemos isso claramente no capítulo 1, no capítulo 3 também, de Naum, mas nós também vemos a graça e a bondade de Deus, porque ao mesmo tempo em que Deus ele promete o juízo, e esse juízo se cumpre, nós vemos também no capítulo 1, verso 7, nós vemos no capítulo 2, verso 2, e em vários outros versículos de Naum, Deus prometendo cuidar dos fiéis, Deus prometendo a redenção para os fiéis, que ele agiria com bondade, com aqueles que permanecessem fiéis a ele. Nínive estava num momento extremamente fortificado, então a maioria da população ali não acreditava nessas profecias de juízo, de destruição, de castigo. Ela era cercada por uma muralha de mais de 50 metros de largura, com alicerces de 20 metros de profundidade e mais de 30 metros de altura. Então, uma fortaleza enorme.
E a profecia de Deus dizia, né, que ela seria destruída como numa enchente devastadora, que a cidade ficaria escondida dos olhos das pessoas. Então seria uma destruição completa, uma devastação completa, com calamidades, né? Com enchentes devastadoras. E isso para o povo soava completamente impossível. Então eles não acreditavam. Mas historicamente nós vemos que houve um transbordo, uma grande cheia do rio Tigre, que passava ali por Nínive, que abriu brechas enormes na muralha e que foi o suficiente para que os babilônios, liderados por Nabopolassar, invadissem e destruíssem completamente a cidade. E nós também sabemos, historicamente, né, por registros arqueológicos, que Nínive ficou desaparecida até 1842 depois de Cristo, cumprindo a profecia de Naum, como Deus declarou. Os personagens principais que nós vemos nesse livro são apenas Naum e o povo de Nínive. Não há mais nenhum outro personagem. As doutrinas que nós extraímos desse livro é o castigo de Deus, novamente, né? Deus traz o castigo, Deus traz o juízo, Ele é um Deus de juízo, Ele é um Deus que castiga apesar da sua graça, do seu amor e da sua bondade, e castiga o pecado, castiga aqueles que transgridem a sua lei, que se rebelam contra Ele. E a bondade de Deus para os fiéis. Nós sempre vemos o juízo de Deus atrelado à bondade e à misericórdia. Nós sempre vemos que Deus não deixa de amar quando Ele exerce o juízo, né? Isso são doutrinas bíblicas que nós temos visto repetidamente em todos os livros do Antigo Testamento. Nós vemos o caráter de Deus, né, expressado aqui em Naum, na sua bondade, e também quando ele diz como ele é ciumento para com o seu povo, no verso 2 do capítulo 1, o poder de Deus se manifestando, né, através do juízo exercido, mas como ele também é providente, né, e provê e guarda os seus fiéis. Nós vemos a sua soberania e nós vemos a sua ira também. Como nós podemos ver Cristo em Naum, né? O retrato de Cristo aqui, ele aparece exatamente nessas características, né, de Deus protegendo os fiéis, mas também Deus trazendo juízo. Deus promete no verso 7 do capítulo 1, né, ser um refúgio em tempo de angústias, né, e expressa ali a sua bondade. E nós vemos Cristo como o prometido que vem, e vem para quê? Ele vem para redimir, ele vem para proteger, ele vem para guardar os fiéis, atraindo os seus fiéis a si. Mas nós também sabemos que na segunda vinda de Cristo ele vai trazer juízo. E quando Deus exerce o juízo, então, nós vemos que isso também ilustra o juízo que Cristo vai trazer no futuro escatológico. Então nós ficamos aqui com o livro de Naum e até a próxima aula. Um abraço, queridos, Deus abençoe.